você que acompanha a Canção Nova, seja muito bem-vindo. Que bom nos encontrarmos mais uma vez aqui no Além da Notícia. Geralmente estamos sempre à noite. O programa sim, mas agora a gente está gravando fora dos estúdios, sempre por razões especiais. Hoje é um domingo e a gente veio conhecer aqui o Mosteiro da Santa Cruz, estado de Goiás, cidade de Anápolis, um lugar muito procurado pelas pessoas por causa da oração, do silêncio, do recolhimento como remédio para o nosso tempo. Aliás, este é o tema do nosso programa de hoje. Silêncio, recolhimento e oração como remédios para o nosso tempo. E temos o imenso prazer de sermos recebidos aqui no Mosteiro da Santa Cruz. Já quero cumprimentar o Padre Samuel, que nos acompanha neste dia especial. Padre Samuel Álvares, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado e obrigado por nos receber na sua casa. Tudo bem? Graças a Deus. É com muita alegria que os recebemos aqui na nossa casa. A Canção Nova, como tem esse alcance incrível, né, também faz muito parte da minha vida, da vida da minha família, da evangelização também, da minha infância, adolescência, e para mim é um privilégio poder estar hoje aqui partilhando um pouco desta espiritualidade da igreja, a obra dos Santos Anjos, a Ordem da Santa Cruz, falando um pouquinho também sobre o silêncio, o recolhimento, a oração, como remédios para este tempo. Padre, este programa é inédito por muitos motivos. Primeiro que a gente vai estar aqui ao longo agora de todo esse nosso momento, ouvindo os pássaros. Provavelmente vamos ver pessoas, sacerdotes entrando aqui nesta igreja, que é a igreja principal deste Mosteiro da Santa Cruz. A gente está ao lado de uma cruz gigantesca aqui, que eu creio tem entre 8 e 10 metros de altura. Nós estamos aqui rodeados de lares onde vocês vivem. Quem são vocês, os padres que vivem aqui neste Mosteiro da Santa Cruz? A obra dos Santos Anjos tão propagada Brasil afora e buscados. Vocês são muito buscados pelo povo do Brasil todo para fazer retiros. Onde vocês estão presentes? Fale-nos um pouquinho sobre o trabalho de vocês e a obra de vocês. Sim. A Ordem da Santa Cruz é uma ordem de direito pontifício, né, onde os religiosos têm votos públicos de pobreza, castidade e obediência. E como religiosos também, a Ordem da Santa Cruz é responsável por esse movimento Obra dos Santos Anjos. A Ordem da Santa Cruz ela é antiga, porém nova. É antiga porque foi fundada em 1131 em Portugal. Com o tempo foi extinta lá em Portugal. Morrendo o último membro, então a Ordem extinguiu. Depois, em 1949, começou então a Obra dos Santos Anjos, no país de língua alemã, na Áustria. E depois esse movimento restaurou essa ordem antiga, dando essa roupagem nova que é a obra dos Santos Anjos. Toda a veneração de Jesus Cristo crucificado e eucarístico, agora homem e anjo juntos para adorar nosso Senhor. Eu quero chegar já no ponto exato em que também vocês se uniram a essa obra dos Santos Anjos, mas eu quero só voltar lá nos inícios, naquele século XII, ali, vocês vieram um pouquinho antes de São Francisco de Assis. Sim. E há um santo na história inicial de vocês, São Teotônio, não é? Sim. Lá em Portugal tinha um pequeno grupo de sacerdotes, homens muito virtuosos que queriam fundar uma ordem religiosa. São Teotônio foi o primeiro santo canonizado de Portugal e ele fazia parte deste primeiro grupo. Esse primeiro grupo, eles viviam em comunidade e fundaram então a Ordem da Santa Cruz em Coimbra, Portugal, 1131. E lá então era uma ordem que ficou só em território português, e lá surgiu muitas vocações, inclusive o próprio Santo Antônio de Lisboa, ou de Pádua, né? Ele fazia parte desse grupo, né? Não do primeiro, mas entrou já na ordem instituída. E ele depois, como religioso da Santa Cruz, ele depois, vendo o exemplo dos franciscanos, dos 7 mártires franciscanos, ele pensou, quero também ser franciscano para ser mártir. Viajou para querer um martírio, só que depois Deus tinha outro plano para ele e o conduziu à Itália, onde depois se tornou o grande Antônio de Pádua. Esse é um relato importantíssimo. Santo Antônio, antes de ser franciscano, foi da ordem de vocês. Porque ele era português e predominava em Portugal essa ordem que era muito conhecida e famosa na época, né? Sim. Bom, vamos lá. E aí depois vocês se espalham pelo mundo. Houve esse primeiro momento, depois vocês saem de Portugal, mas depois renascem na Áustria. Marquês de Pombal, ele proibiu que a Ordem da Santa Cruz ou todas as comunidades religiosas de Portugal, eles expulsou os jesuítas do seu território, devido ali a todo o idealismo da Revolução Francesa, né, perseguição ao clero e tudo isso. Ele proibiu novas entradas de noviços. Se não tem noviços, não tem profissão religiosa.
e não tem religioso no futuro. Então a ordem extinguiu, acabou com o último membro, e depois essa ordem foi extinta, sem nenhum membro mais. Depois, no ano de 1949, aí então surge um movimento chamado Obra dos Santos Anjos. Essa Obra dos Santos Anjos, Nosso Senhor apareceu uma senhora chamada Gabriele Bitterlich, e ela, então, recebeu uma aparição de Nosso Senhor, onde Nosso Senhor falava: escreve esta visão, está chegando o tempo dos anjos, o tempo dos anjos bons e maus, e eu quero que os meus anjos sejam conhecidos e glorificados junto dos homens. E assim começa então o início dessa Obra dos Santos Anjos, um domingo depois da Páscoa de 1949. E assim esse movimento, a Obra dos Santos Anjos, que tinha ali leigos, religiosos, sacerdotes, eles então têm uma ideia de fundar uma instituição onde poderiam viver como religiosos, com votos de pobreza, castidade, obediência, como um convento, né? E aí a igreja então recomendou a este grupo, a Obra dos Santos Anjos, que fundassem, que não fundassem uma nova coisa, mas que restaurasse algo já existente. Então eles pesquisaram na Europa e acharam em Portugal uma ordem já de direito pontifício, ordem dos cônegos regulares da Santa Cruz, que tinha uma grande veneração à paixão do Senhor, e que também, nesses crúzios, né, como eram chamados, eles tinham uma grande veneração também pelos santos anjos, né? Então viu que encaixava essa espiritualidade da Obra dos Santos Anjos dentro dessa instituição que já existia, porém era extinta, e aí foi então restaurada pela igreja, já então continuou como de direito pontifício, porque já era uma ordem aceita e válida, aprovada pela igreja, com essa característica agora do apostolado da Obra dos Santos Anjos. E é por isso que a gente tem hoje vocês, Sim. que são justamente o que nós podemos dizer de sacerdotes regulares da Santa Cruz, cônegos regulares da Santa Cruz, detentores hoje desta beleza que é a Obra dos Santos Anjos. E é aqui que a gente vai chegar agora. Eu gostaria de saber por que esta Obra dos Santos Anjos, ela atrai tanto as pessoas. Realmente é aquela visão e aquela profecia e se cumpre. Nós estamos no tempo agora dos Santos Anjos? Podemos dizer que sim, porque a nossa batalha é muito mais espiritual do que nós imaginamos, né? Tanta confusão espiritual, tanta coisa que vai contra Deus, contra a moral, contra a fé católica, né? Contra a verdade. Olha o noticiário, quantos fake news, quanta informação, quanta mentira, né? Então, os santos anjos são justamente esses que querem propagar, divulgar, junto com os homens, né? Essa parceria para que Deus seja mais amado, Deus seja mais conhecido, Deus seja mais glorificado. E assim, podemos dizer que a Obra dos Santos Anjos é essa instituição, né? Uma associação pública de fiéis, onde anjos e homens trabalham juntos na edificação do reino de Deus, né? Em especial aqui queremos, nesta Obra dos Santos Anjos, dar assistência espiritual, também como formação, né? Porque nós trabalhamos muito na formação de seminaristas para futuros padres. Então é uma ordem que quer sustentar a igreja, em especial os sacerdotes e religiosos. E vocês têm se tornado uma referência de busca de espiritualidade sólida, não é? Por exemplo, este mosteiro onde estamos aqui, vocês têm outros mosteiros espalhados aqui no Brasil, não é? Sim, nós temos 2 mosteiros no Brasil, um fica em Guaratinguetá, São Paulo, entre Aparecida e Canção Nova, né? Bem ali no meio, e lá é a nossa casa de formação inicial. Então ficamos normalmente lá pelo menos 3 anos de formação, né? Aspirantado, postulantado, noviciado e a primeira profissão. Logo após, aqueles irmãos que querem os estudos para o sacerdócio são enviados para Anápolis, onde aqui também recebem uma formação sólida de filosofia e teologia, em vista de um dia ser padre para servir a igreja, né? E Anápolis e Guaratinguetá têm apostolados próprios com retiros, também com recolhimentos em diferentes cidades do Brasil, onde aqui também nós queremos levar, né, a verdadeira fé católica, o catecismo da igreja, ensinar justamente, caminhar com tudo isso na vida sacramental, na vida moral, com o Santo Anjo, né? E assim também, somente no Brasil temos essas 2 casas, mas fora do Brasil também temos outras casas que também desempenham o apostolado próprias nesses países, em vários lugares no mundo, né? Como eu disse, vocês têm sido referência aqui no Brasil quando as pessoas buscam retiros, recolhimento, vida de oração intensa, descoberta da vocação.
Por exemplo, quantos são aqui vocês? Aliás, é importante destacarmos também, tem vocês que são padres da Santa Cruz e tem também as irmãs que aqui vivem também no convento ao lado, não é? Sim. Aliás, como é que é a composição aqui desse mosteiro, por exemplo? Aqui é como um grande mosteiro e um convento dentro de um convento. Uma comunidade feminina dentro dessa comunidade masculina, que é a Ordem da Santa Cruz, tem a comunidade das Irmãs da Santa Cruz, que é uma comunidade, podemos dizer, anexada à comunidade dos irmãos, onde os irmãos dão assistência a elas de sacramentos, de formações, e elas também nos auxiliam nos diferentes trabalhos e maternidade espiritual, onde elas exercem isto conosco, né? Eu atribuo muito assim a minha vocação, o meu apostolado, os retiros, a intercessão das nossas irmãs, que ninguém vê, está escondida, né? Não que é de clausura papal, não é isso, mas elas que sustentam o nosso apostolado por meio da oração, do sacrifício. Quantos né? são hoje vocês aqui, padres e irmãos? Hoje aqui no nosso mosteiro nós temos por volta de 43 irmãos e por volta de umas 30 irmãs. Então entre os irmãos tem os sacerdotes, que são 12, tem 3 irmãos religiosos não sacerdotes e os estudantes que estão a caminho do sacerdócio. E as irmãs são também aqui a casa de formação inicial delas, né? Aspirantado, postulantado. O noviciado delas é em Fátima, Portugal, e a nossa formação inicial é em Guaratinguetá, e aqui já são os irmãos religiosos com votos dos conselhos evangélicos, pobreza, castidade e obediência, que já estão na formação. Então, total, uns 43 irmãos. E é importante dizer que tem aqui nesse mesmo território do Mosteiro da Santa Cruz o seminário que atende a toda a diocese de Anápolis, não é? Aqui nós temos a nossa faculdade, ela se chama Institutum Sapientia, onde é uma faculdade de filosofia e teologia, reservada para aqueles que querem um sacerdócio, né? Ou seja, aqueles alunos que já são seminaristas ligados a alguma instituição, seja do mosteiro... Rapidamente, este sino está indicando o quê? Que agora é 9h30. Então é um relógio que toca de 15 em 15 minutos. De 15 então nós vamos escutar ele ao longo da entrevista. Porque é um relógio, né? Então 15 uma vez, meia hora 2, 45 3 vezes, e quando é hora redonda 4 vezes, mais o horário relacionados à hora, né? Um outro sino toca. Esses horários tem alguma coisa a ver com vida espiritual? Eu acho que sim, porque o sino, ele nos convida a isso, né? Sim. A lembrar de Deus. Então o sino ele é ungido para justamente, quando ele é martelado, que também martele na nossa consciência que Deus existe, que precisamos estar em contato com Ele, né? Sim. O senhor falava da estrutura do seminário, da faculdade? Então a faculdade então, é somente para seminaristas que têm visto o sacerdócio, que está ligado a alguma instituição. Aqui temos a Ordem da Santa Cruz, que os nossos irmãos religiosos estudam lá. Também tem o seminário diocesano de Anápolis, que estudam também conosco, já na época do Dom Manuel Pestana, e depois o Dom João chegou e deu continuidade a isso, né? E também algumas comunidades que querem formar sacerdócios que ainda não têm condições, né? Então eles encaminham esses seminaristas para nós, e aqui eles recebem essa formação, a mesmo estudo de filosofia e teologia, que os padres diocesanos de Anápolis, que é a comunidade Nova Aliança, que é uma comunidade de vida, de aliança, né? Que também estudam conosco, os sacramentinos, né? E outras comunidades que querem caminhar para nós. Vamos lá, eu tenho aqui muitas perguntas para fazer para o senhor, um pouquinho também da estrutura de vocês. Muitos padres e irmãos estrangeiros vivem aqui, da Áustria, da Alemanha, eu vi dos Estados Unidos, mas a gente fala sobre isso daqui a pouco. Este lugar também, gente, ele é encantador. Aqui tem uma estrutura fantástica. A gente estava tomando café da manhã ali agora há pouco e o irmão disse, tudo isso aqui a gente faz aqui mesmo. Mas eu pergunto sobre isso daqui a pouco. Antes, quero fazer uma outra pergunta importante. Por que tanta gente vem de várias partes do Brasil à procura dos retiros de vocês aqui? O que vocês percebem? Eu penso porque as pessoas também querem aprofundar na vida espiritual. Os nossos retiros não é, por exemplo, retiro de conversão, assim, para iniciantes. Já são para pessoas que vivem os sacramentos, pessoas que já têm um ritmo de oração. Então elas querem aprofundar. Já conhecem a fé. Já conhecem a fé. Claro, pode ser que também chegam pessoas que estão iniciando e começam o processo, mas os nossos retiros é de aprofundamento espiritual. Por exemplo, eu fui na Canção Nova, no PHN, né? Onde há aquele impacto inicial com a fé, onde você aprende o primeiro amor, Jesus, essa vontade de segui-lo e tal. Só que depois, dentro desse caminho, né, seja também na Canção Nova ou outras comunidades, nós promovemos também esse retiro de silêncio, de adoração,
de sacramentos. No retiro é sempre recomendável que se faça um bom exame de consciência para fazer uma boa confissão, para poder ser iluminado pela graça e poder corresponder. Então, assim, os nossos retiros é normalmente de quinta a domingo, onde as pessoas largam seus afazeres, suas correrias, suas agitações, seus celulares, entram em 4 dias de silêncio, onde elas também possam mergulhar um pouco nessa intimidade com o nosso Senhor e aprender um pouquinho mais como que o Santo Anjo, por exemplo, me ajuda na minha vida sacramental, me ajuda na minha vocação já abraçada, né? Então, assim, e nós trabalhamos com retiros, com recolhimentos, também com direção espiritual, onde as pessoas das cidades vizinhas vêm nos procurar aqui com os nossos sacerdotes justamente para poder ter esse acompanhamento para um aprofundamento maior, né? Eu penso pelo próprio lugar, o espaço, né? Isso aqui traz uma certa paz, não tem barulhos, não tem som automotivo, não tem distrações assim que fere propriamente. Há inclusive uma dificuldade tremenda de pegar sinal de celular aqui também. Não é proposital, mas Deus fez o propósito, né? Porque aqui nós estamos numa zona rural, né? Então as antenas de celulares assim, então acabam sendo um pouco afastadas e o sinal é bem fraco aqui de celulares. Eu penso que também ajuda de alguma forma. Termina que isso não é ruim, né? Não é ruim, né? Porque justamente isso nos ajuda a entrar dentro mais desse recolhimento e dessa vida própria que nós abraçamos, né? Bom, a gente está falando justamente disso. A vida que a gente tem lá fora e as pessoas quando vêm aqui, elas vêm para tirar um pouco de confusão, para espairecer, mais que tudo, para ouvir a Deus, falar com Deus. A pergunta que eu quero fazer para o senhor é esta aqui, especialmente neste mundo cheio de barulho, de estímulo em que vivemos, onde é que entra o silêncio e a necessidade dele? O silêncio ele é extremamente necessário para quem quer crescer na vida espiritual, porque Deus é silêncio. Só na vida espiritual? Ou não faria um bem para o ser humano como um todo? Claro que faz, né? Porque se, por exemplo, nós poderíamos até mesmo nos concentrar melhor nos estudos, no trabalho, nos diferentes afazeres. Se nós temos mais silêncio, evitaria mais brigas em família, mais apontar dedo, mais acusações, menos fofoca, né? Então o silêncio me ajuda em todos os aspectos, na minha vida humana, mas muito mais na minha vida espiritual, porque é o meu contato com Deus, né? É minha intimidade onde eu aprendo a interiorizar, a perceber que Deus habita em mim, e habitando em mim eu posso agora entrar dentro desse mistério que é justamente a minha união com Deus. Me ajuda no meu exterior, mas me ajuda muito mais na minha vida interior, que depois vai refletir no meu exterior, né? Santa Clara nos diz que o silêncio é a linguagem de quem ama. Por que ele seria essa linguagem de quem ama? Porque a pessoa que ama nem sempre vai precisar falar palavras. Às vezes a companhia é suficiente. É interessante quando esse ano faleceu o sogro do meu irmão e me chamou para celebrar a missa de corpo presente. E meu irmão partilhava comigo, né? Ele é um ano mais novo que eu. E ele falava assim: Padre Samuel, eu não sei o que falar, né? Tudo que eu falo parece que nada se encaixa, né? Parece que está tudo na contramão. E eu falei para ele assim: no momento, sua namorada, sua sogra, ela não quer sua palavra, ela quer sua companhia. Ela quer sua presença, né? Então, justamente, a presença, o silêncio, aí é suficiente para duas pessoas que se amam. Porque nem sempre as palavras vão ser capazes de transmitir o que eu estou sentindo, né? E, justamente, daqui 20 anos, as palavras se foram, mas a pessoa lembra: nossa, ele estava presente na morte do meu pai, na coisa que foi mais difícil na minha vida, ele estava, né? Então, entre duas pessoas que se amam, o olhar muitas vezes já expressa algo. Duas pessoas enamoradas, elas se conhecem no olhar. Eu, quando estou com meus irmãos, eu sou o 8º de 12 filhos, quando a gente vê alguma coisa errada, assim, a gente se olha, a gente já se comunicou, né? Então, é uma linguagem, de fato, como diz a Santa Clara, né? Que a linguagem é essa expressão de duas pessoas que se amam, porque as palavras nem sempre. A linguagem, por exemplo, né? Verbal é só 5, 10%, o restante o corpo vai falar. Eu vou trazer um exemplo aqui que eu acho que vai agora derrubar-nos se nós temos resistência ao silêncio. Jesus se retirava para orar solitariamente e em silêncio. Se Jesus tinha necessidade do silêncio, eu imagino que todos nós temos, não é? E o que é bonito, Ronaldo, é que os apóstolos percebem isso.
Quando eles tantas vezes... E tinha uns falastrões ali, uns corações inquietos. Sim, quando eles, por exemplo, procuravam o Nosso Senhor estava no monte orando. E é interessante como que eles abordam Jesus, eles falam, João Batista ensinou seus discípulos, ensina-nos a orar. Ou seja, era o mesmo que eles dissessem, ensina-nos a orar como tu oras, como tu nós queremos essa intimidade que o Senhor tem com o Pai. E Jesus mostra por que Jesus rezava. Por que Jesus silenciava? Afinal, ele era Deus, ele não fazia uma oração como nós fazemos, uma novena por uma intenção, alcancei a graça, parei de rezar. Não, Jesus não precisava disso. Ele reza para nos ensinar o que é a oração. Intimidade com Deus, estar com Deus, companhia, né? É poder saborear a presença do amado. Isso é oração. E Jesus nos leva a isso. Claro que depois tem as outras orações de intercessão, como Abraão faz com o povo de Sodoma e Gomorra. E se houver 50 justos, e 45, e 30, e 10, e não acho nem 10 justos, né? Mas justamente, se eu estou nessa intimidade com Deus, no silêncio, no recolhimento, como Jesus, agora eu posso pedir o que eu tenho em mente, né? As intenções que chegam até mim. E se eu sou amigo de Deus, e se eu faço um pedido, é mais fácil. Agora, se eu só faço pedido, mas eu nunca sou amigo, não tenho intimidade, é mais difícil a coisa. Deixa eu citar agora também uma outra autoridade. Se Jesus é autoridade, vou citar uma outra autoridade. Ela guardava todas essas coisas em seu coração e as meditava. A palavra de Deus está falando de Maria, quando olhava para Jesus e via todos aqueles acontecimentos que estavam em andamento, as injustiças contra o filho. E aí a palavra de Deus diz, ela guardava todas essas coisas em seu coração e as meditava. Isto é, Maria era também uma mulher de silêncio. Há necessidade concreta de se fazer silêncio diante da dor, diante da injustiça, diante dos acontecimentos que a gente não compreende. Em Nossa Senhora que nós podemos aprender 3 virtudes. Ela silenciava, escutava e obedecia. E Nossa Senhora, ela é aquela que justamente podia obedecer porque escutou. Só escutou porque silenciou. Porque meditou no coração todas essas coisas, né? Seja desde o mistério da Anunciação, da apresentação de Jesus no templo, da visitação, dos momentos da cruz de Nosso Senhor, ela contemplava e guardava isso no coração. Mas ela era silenciosa. Né? Ela não se distraía com coisas supérfluas, ela era, como diz o texto, né? A cheia de graça, totalmente repleta das graças de Deus. Aqui não tinha espaço para distrações, né? Porque era totalmente concentrada em Deus. Claro que nós não somos Nossa Senhora e nem temos as virtudes dela, mas nós podemos lutar também e pedir a ela que ela também faça presença em nós por meio de suas virtudes. Né? Porque justamente Jesus, Nossa Senhora, São José, né? Eu ia chegar agora em São José porque não tem nenhuma palavra atribuída a ele na Bíblia, não é? Todavia a gente via que era um homem que percebia todas as necessidades, agia velozmente e agia justamente, parece que escutando o tempo inteiro a Deus para livrar a família dele ali de todo o perigo, né? O que é bonito em São José como você falou, na Bíblia não existe nenhuma palavra, só existe a narrativa do que aconteceu e ele obedeceu. São José aqui, por exemplo, a docilidade dele à voz do anjo, em sonho. Nós, por exemplo, se a gente vê a coisa, já é difícil, né? Às vezes obedecer, mas São José, essa docilidade dele dormindo, sabendo que Deus está falando para ele e que agora ele tem essa consciência. O anjo me apareceu em sonho, mas é o próprio Deus que quer me dar a notícia e obedece. E pega a mãe e o menino, foge para o Egito, depois volta, né? O homem silencioso. Então, Jesus aprendeu esse recolhimento com quem? Na prática familiar. O pai e a mãe, José e Maria. Quantas vezes ele viu São José rezando, por exemplo? 30 anos escondido lá na casa de Nazaré, aos pés de São José e Nossa Senhora, aprendendo virtudes humanas, virtudes morais. Claro que ele já era Deus, ele tinha ciências infusas e tudo mais, mas ele aprendeu, né? Ele cresceu em estatura, sabedoria e graça, mas nessa escola de Nazaré. Gente, vocês estão nos assistindo aí agora, é noite, nós gravamos este programa aqui dia, num domingo especial. Estamos aqui no Mosteiro da Santa Cruz, obra dos Santos Anjos, em Anápolis. Quando você ouvir aquele barulho forte aí, é o microfone captando o vento deste lugar. Daqui a pouco você vai ouvir
talvez já tenha ouvido também aqui os pássaros cantando, gaviões, se não me engano, cantando aqui também, famílias por aqui passeando, estou vendo ali agora. Estão em retiro também hoje, essas famílias que vêm aqui? Os nossos irmãos, de vez em quando, recebem visita de familiares. Sim. E aí, então, hoje, alguns deles estão recebendo visitas. Daqui a pouco vai ter uma outra missa, movimentação aqui na igreja ao fundo, não é? Não, a missa é 7h15 da manhã. A Então, missa essa já às 10 é lá na nossa casa de retiros, que vai começar daqui a pouco. Tá bom. Mas eu quero agora, antes de terminar esse bloco, ouvir um pouquinho da sua história. No próximo bloco vamos falar mais de silêncio ainda e da necessidade que o mundo tem, e da oração, e da meditação. Mas eu quero ouvir um pouquinho da sua história rapidamente. O senhor então já esteve no PHN lá em Cachoeira Paulista antes de se tornar sacerdote aqui da Santa Cruz? Sim, um amigo meu lá de Goiânia, ele tem um grupo, o grupo Caravana Arcanjo Rafael. E aí ele falou, irmão Samuel, eu ainda era estudante, 2018. Aí ele falou, o senhor poderia nos acompanhar lá para o PHN? Aí estava nas minhas férias e conciliou, não? E eu fui. E foi uma experiência muito bonita assim, poder acompanhar esses jovens que também estavam ali nesse processo inicial, né, da conversão, coisas que tantas vezes para mim serve como um exame de consciência também da minha própria história vocacional, desse meio também da renovação carismática, como que a Canção Nova também fez parte da minha vida, da minha história, da minha família. Eu lembro, por exemplo, Ronaldo, quando lá na Bahia não tinha televisão, né? Tinha um rádio muito mal que pegava o sinal, minhas irmãs colocavam um bombril assim na antena. Ondas curtas ou tropicais? Eu conheço essa história porque eu já vivi também. Para captar o som, né? Então, assim, e depois eu via minhas irmãs comprando fitas cassetes das palestras, e como que aquilo também, de alguma forma, mesmo inconsciente, assim, aquilo foi me formando, né? Porque lá em casa tinha um único som e todo mundo escutava a mesma coisa, e depois eu fui vendo, né, como que Deus usa diferentes elementos da formação da vida cristã para também nos formar, nos conduzir àquilo que Ele quer, né? E também, para mim, assim, é uma coisa bem interessante, porque eu nasci no dia 21 de dezembro, dia do Padre Jonas, né? No mesmo então, dia? O Padre Jonas, ele é 50 anos mais velho do que eu. Então, lá em casa, sempre quando tinha meu aniversário, minhas irmãs me davam os parabéns e falavam, hoje também é o aniversário do Padre Jonas. Celebrava mais o Padre Jonas que o senhor? Sempre, Então, assim, lá em casa, assim, teve muita veneração, né? Não sei se essa é a palavra certa, veneração, mas, assim, teve um grande respeito e amor pela Canção Nova, pelo Padre Jonas, pelos consagrados, e provavelmente minha família está assistindo agora, né? Então, é uma grande alegria. Qual é a cidade da Bahia? Santa Maria da Vitória. Santa Maria da Vitória, certamente. Tem muita gente que lá aí, que mas minha nos família acompanha. mora atualmente em Aparecida de Goiânia, né? Que é mais ou menos a uns 70 quilômetros daqui. Muito bem, gente. Nós vamos continuar daqui a pouquinho no próximo bloco para falar justamente sobre este lugar, sobre a proposta que o Mosteiro da Santa Cruz leva para o Brasil inteirinho, para a vida de tanta gente. Esses retiros que aqui são feitos de silêncio, de adoração, retiros de escuta profunda de Deus, que não é uma opção para nós, é uma necessidade em nossa vida e neste tempo atual, com certeza. A gente vai para o intervalo e volta já já. De volta no Além da Notícia da noite de hoje. Aqui dia, para você aí noite, o tema do programa de hoje é silêncio, meditação e oração como remédios para o nosso tempo. E estamos diretamente do Mosteiro da Santa Cruz, aqui em Anápolis, estado de Goiás. Estou tendo o prazer de conversar com o Padre Samuel Álvares, que é aqui do Mosteiro da Santa Cruz. Padre Samuel, nós vamos falar agora de um outro assunto preciosíssimo, que eu acredito que quem está longe da vida de fé, da vida de Deus, da vida religiosa, talvez desconheça tamanha riqueza, que é o quê? A vida interior. O que se pode entender por vida interior? Bom, a nossa vida interior é o lugar mais oculto, onde só nós temos acesso ou aquelas pessoas que nós deixamos entrar. Dizem que o nosso coração só tem uma chave, só tem uma abertura, e é do lado de dentro, né? Então é justamente aqui onde eu posso me recolher, onde eu posso reconhecer essa grandeza que é Deus e que Ele habita em mim. Então podemos dizer que a nossa vida interior é uma inabitação de Deus em nossa alma, como os santos tantos presenciaram essa presença de Deus em mim. Santo Agostinho tem uma frase que eu gosto muito, ele fala, eu procurei Deus fora e Deus estava dentro. Ele estava mais dentro de mim do que eu mesmo.
Então, se eu tenho essa vida interior e entro dentro de mim, é simplesmente para eu encontrar-me com Deus, né? É esse encontro pessoal, no qual aqui é eu e Deus e mais ninguém. Há muitos Agostinhos no mundo de hoje, como ele era antes de conhecer este Deus? Só tem. Santo Agostinho, ele fala também, né? Inquieto estava meu coração, inquieto estará o nosso coração enquanto não repousar em Deus. Então, Santo Agostinho era aquele que tinha muitas inquietações, que procurou a felicidade em diferentes lugares, né? Com festas, com mulheres, com fama, com reconhecimento, mas depois ele viu que, de fato, ele encontrou Deus nele mesmo, como muito bem ele cita nas Confissões. A natureza está aqui contemplando o nosso programa. Pois é, está ajudando. Está ajudando. Então, Santo Agostinho é esse, né, que reconhece justamente esse valor de uma vida interior para poder sair de si e entrar numa verdadeira conversão, porque quem era Santo Agostinho? Um perverso, né, de repente se torna um sacerdote, um bispo, um santo, que justamente teve que mergulhar no seu interior, ver sua podridão, seus vícios, para poder combatê-los. Santo Agostinho era um homem mundano, não é? Mundano naquele sentido que a gente sabe, uma pessoa que vive nas coisas do mundo, imerso nas coisas do mundo, e aí pode-se imaginar tantas vivências. Como escutar a voz de Deus? Essa que Agostinho, em meio a este mundo, ele conseguiu escutar. Eu tenho aqui uma frase do Padre Pio que diz assim que o santo silêncio nos permite ouvir mais claramente a voz de Deus. É só através do silêncio? Ou o silêncio é preferencial caminho? Bom, Deus pode se manifestar do jeito que Ele quiser, né? Ele é livre para isso. Mas o modo como Deus de fato quer nos mostrar é por meio do silêncio, né? Porque aqui justamente nós temos acesso a uma dimensão que nós não estamos habituados. Santo Agostinho, por exemplo, ele vivia essa vida totalmente afastada da graça, mas tinha alguém que intercedia muito por ele. A mãe de Santo Agostinho, Santa Mônica. Então, se na sua casa, por exemplo, tem um filho que abandonou a fé, tem um filho que já não vive mais os sacramentos, tem um filho que está nos vícios e pecados, recorra, por exemplo, à intercessão, comungue pelo seu filho, reze por ele. Quando Santa Mônica ia chorar para Ambrósio, que era o bispo de Milão, e falava sobre Agostinho, como era difícil para ela ver seu filho nessa situação de pecados, Ambrósio disse uma coisa para ela tão bonita, Ronaldo, que serve para muitas mães. Um filho nunca se perde diante das orações e dos sacrifícios e das lágrimas de uma mãe. Então, se as mães são propriamente aquelas que podem levar seus filhos ao céu por meio de seus sacrifícios, jejuns, orações, penitências e justamente pedir a conversão dos seus filhos por meio dessa intercessão, né? E justamente nós podemos entrar dentro desse mistério do silêncio, de uma verdadeira conversão, né? Como diz São Padre Pio, nessa dimensão com Deus, porque é necessário eu sair de mim e entrar dentro dessa dimensão própria que Deus quer me levar. Vamos continuar ainda pensando na figura de Santo Agostinho. Devia haver um vulcão dentro daquele homem. Aliás, quem está imerso nesta correria, nesta loucura, nesse frenesi do dia a dia, tem um vulcão dentro de si o tempo inteiro que não lhe permite parar. Não é como quem vem aqui a este mosteiro para obrigatoriamente e vem para este propósito mesmo. E quando se para, se escuta realmente algo diferente. Como entender esta voz como a voz de Deus? Como entender e como saber que é Deus quem está falando comigo quando eu paro para ouvi-lo? A voz de Deus ela é diferente de todas as vozes que a gente está habituado a escutar. Deus fala-nos de um jeito que aqui nós não ficamos enganados. Tem uma frase no catecismo que eu gosto que fala que Deus não se engana nem pode enganar-nos. Tem uma frase também que diz que entre Deus e o homem não existe silêncio. Está sempre se comunicando a nós, né? Mas Deus se revela no silêncio, mas não existe o silêncio nessa conexão. Ele está falando. Está falando, por meio, por exemplo, da vida que nasce, da natureza, dos pássaros, da liturgia, da presença real de Jesus. Está falando o tempo inteiro. Eu posso intuir outra coisa? Fala. Não há segredo entre Deus e eu. Isto é, Ele conhece todos os meus segredos. Conhece? É justamente nessas horas quando Ele começa a falar dos meus segredos. Sim, é como Natanael, por exemplo, né? No encontro com Jesus. Jesus fala, aí vem um israelita de verdade. Sim. Aí ele pensou... Foi forte, foi bonito. Aí depois ele fala,
eu sabia mesmo, quando tu estavas lá debaixo daquela árvore, coisas que Natanael não contou para ninguém, mas era um momento pessoal dele, que ele sabia que, de fato, ó, ali tem um homem que sabe toda a minha vida interior, Sim. me conhece. Então, assim, Santo Agostinho Isto é, percebeu ele isso. revelou o meu segredo quando ele se dirigiu a mim daquela forma. Sim, então os santos foram esses que perceberam esta voz, né? Você percebeu esta voz, mas justamente Deus se revela de diferentes modos, mas Ele quer nos comunicar constantemente, né? E entre Deus e eu aqui, essa comunicação contínua, né? Onde Ele pode nos falar por meio do silêncio, pode nos falar por meio da liturgia, por meio da Santa Missa, por meio de uma meditação, por meio de uma entrevista dessa. Quanta coisa Deus pode nos falar? Gente, é mês vocacional. Eu vou continuar aqui tentando entrar mais fundo nessa questão. Deixa eu trazer aqui 2 santos para nos ajudarem. E 2 santos que são conacionais. São João Paulo II, que disse assim: aprendei a ouvir no silêncio a voz de Deus, que fala no mais fundo de cada um de nós. É este fundo aí que a gente está falando. É Deus que conhece e que fala conosco, mostrando aquilo que ninguém sabe, mas Ele sabe, não é? E Santa Faustina diz assim: o silêncio é uma linguagem tão poderosa que atinge o trono do Deus vivo. O silêncio é a sua palavra, embora oculta, mas poderosa e viva. São João Paulo II, quando ele era criança, ele teve uma experiência assim da presença de Deus, por meio do silêncio. Quando ele completou 50 anos de sacerdócio, no ano de 1996, ele escreveu uma carta, né, Dom e Mistério, revelando a sua história vocacional. Uma autobiografia. Podemos dizer assim, uma autobiografia, mas contando mais a parte vocacional dele, dizendo que a vocação é um dom e um mistério. Virou um livro lindo. É belíssimo. E ele lá, por exemplo, conta um fato que eu gosto muito. Ele fala que quando uma vez ele chegava em casa, várias vezes ele chegava em casa, ele encontrava seu pai diante da imagem de Częstochowa, que é a padroeira da Polônia, e o pai ajoelhado rezando. E ele dizia: quando meu pai rezava, era para mim sentir a presença de Deus ali, porque antes mesmo de eu entrar no seminário, eu já sabia o que era a oração, porque eu via meu pai rezando. Então, meu pai foi meu primeiro formador de seminário. Então, assim, o exemplo do pai dele no silêncio, no recolhimento, ajoelhado, diante de uma imagem, levou a ele essa experiência mística de Deus, né? Então, assim, depois toda a vida dele, né, depois que o pai morre, ele já era órfão de mãe, ele fica sozinho, é ordenado sem nem a presença de família. Então, assim, depois é um papa que vai justamente nos querer levar a essa vida com Deus, né? Essa vida na intimidade com o nosso Senhor, com o silêncio, com a graça, e Deus vai nos revelar por meio desses fatos, né? Um filho que vê o pai rezando é algo maravilhoso, né? Quando o pai manda o filho rezar, quando o pai reza junto. Esses dias eu estava na paróquia que eu achei muito belo, Ronaldo. Estava no Terço dos Homens, eu estava no confessionário no fundo, e eu olhei para dentro da igreja, tinha um pai ajoelhado, aí uma criança chegou e ajoelhou do lado. O pai sentou, o filho sentou, o pai levantou, o filho levantou, o pai ajoelhou de novo, a criança ajoelhou. Aí eu falo, é isso! Sim. O exemplo, né? Isso ensina, isso mostra que é possível aprender a orar, a rezar, mas com o exemplo, né? O pai que faz isso, a mãe que faz isso, forma seus filhos. Formam na graça, nas virtudes, na oração, na entrega, no tempo, porque às vezes a gente tem essa tendência de achar que Deus é um Deus Google, onde eu clico, cai 200 informações, mas não, Deus quer me provar também por meio do silêncio, da oração, do tempo. Tem intenções que eu rezo, já tem, sei lá, uns 25 anos, a graça ainda não chegou, mas rezando nessa intenção, Deus trabalhou tantas áreas na minha vida, tanta intimidade cresceu. Pensei na minha vocação, rezei por outras coisas, discerni minha vocação, hoje sou sacerdote, mas tudo começou com uma intenção específica, né? Então, Deus ele quer nos levar a justamente a crescer nessa intimidade com Ele, na oração, mas justamente aqui, né, rezando por intenções específicas junto com os filhos, e o Papa João Paulo II, os santos, né, os pastorinhos de Fátima, rezavam o texto todos os dias com os pais, embora era difícil para eles, depois da aparição de Nossa Senhora, como que eles cresceram nessa virtude do silêncio, do recolhimento, da oração, do sacrifício. E como é importante a gente martelar, como esse sino estava martelando aqui na nossa cabeça, sobre isso, sobre essa necessidade da vida de oração, do exemplo de oração que se dá dentro de casa, não é? E eu digo como isso é necessário também para entendermos um outro momento que vai acontecer na vida de todos nós. Eu me lembro, por exemplo, os momentos finais da vida de Jesus, ele no alto da cruz, meu Deus, por que me abandonaste?
Jesus se sentiu ali abandonado pelo próprio Pai. Como eu entender, pensando em tantas pessoas agora, como eu entender o silêncio que Deus faz diante de um sofrimento meu, de uma angústia minha, porque eu vejo muita gente se revoltando. Quando eu tinha mais ou menos uns 4 meses de padre, alguém me fez essa pergunta. Falou, padre, onde Deus está quando o seu povo sofre? Claro, eu não tinha resposta, né? Porque o povo acha que o padre tem todas as respostas, mas não é assim que funciona, né? Eu fui meditando nisso, onde Deus está quando o seu povo sofre? E na oração, na Santa Missa, na Passio Domini, na adoração, no texto, me voltava essa pergunta. E eu cheguei em 2 conclusões. Que Deus está contemplando Jesus Cristo no meu sofrimento. Mais uma vez, Deus está vendo Jesus sofrendo. É o que, por exemplo, São Paulo, na conversão dele. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Cristo, a quem tu estás perseguindo? Só que Paulo, ele não perseguia Jesus, ele perseguia os cristãos. Então Jesus se identifica de tal modo com o cristão que o cristão já não está mais só, sofre junto. Se um cristão é martirizado, Cristo é martirizado. Os cristãos hoje na Nicarágua estão sendo perseguidos, os padres, os bispos. Jesus está sofrendo com eles, né? Então, Jesus que é, mais uma vez, contemplado em nosso sofrimento. Primeira conclusão que eu cheguei. Segunda, Deus não nos abandona, embora essa é a sensação de quem está sofrendo, né? Deus sempre nos envia o anjo da guarda para justamente nos ajudar, nos conduzir, nos guiar e nos fortalecer também para esse mistério da cruz, como, por exemplo, no Horto das Oliveiras, que o anjo leva a Jesus um cálice do fortalecimento, onde Jesus, com a presença do anjo, ele se sente fortalecido para poder abraçar o sofrimento e a cruz. E Jesus é interessante, por exemplo, no Horto das Oliveiras, quando ele está passando esse aperreio, né? Está aperreado ali, está agoniado, suando sangue, agoniado. Ele fala, Pai, se é possível, afaste de mim esse cálice, esse sofrimento. Só que a oração de Jesus não acaba por aí. Que muitas vezes nossa oração é essa, Jesus, tira essa cruz, tira esse câncer, tira essa dificuldade, tira esse marido chato, não sei o quê. Mas Jesus fala, todavia, faça a tua vontade, não a minha. Então é uma oração completa. Senhor, eu não quero sofrer, mas faça a tua vontade. Dá-me forças para poder fazer a tua vontade também, né? Isso é uma oração de Jesus. E nós podemos aprender com isso, né? Que assim como Jesus, na sua via sacra, teve o Simão de Cirene que o ajudou a carregar a cruz, na minha via sacra, Jesus é esse sirineu que me ajuda a carregar a minha cruz. O senhor está falando de uma proposta, então, que é o quê? Eu associar o meu sofrimento e a minha angústia a uma prática de virtude, a um crescimento, a uma transformação interior, a uma vida interior, não é, é isso? Sim. Por exemplo, São Paulo usa muito essa temática nas suas cartas. Ele fala, por exemplo, completo na minha carne o que falta aos sofrimentos de Cristo, que é a igreja, né? Então a igreja ela está peregrinando ainda, ela está padecendo, ela está sofrendo afrontas, então agora eu posso me unir a Cristo na sua cruz. Deixa eu só interromper o senhor. Sim. Poucas vezes eu vi na minha vida, e eu já tenho mais ou menos aí uns 30 e poucos anos de caminhada com Jesus, um cristão ter esta compreensão de que a sua dor, o seu sofrimento, ele vai unir e de uma forma madura e de forma serena ao sofrimento de Cristo. Os nossos cristãos ainda não estão completamente preparados para isso, né? Mas são chamados. São chamados, porque justamente o que é o sofrimento? É uma ausência de perfeição, de saúde. Mas quando eu sofro sozinho, não tem valor nenhum. É simplesmente uma miséria, uma falta da graça, assim, né? Uma falta de saúde. Mas quando eu pego o meu sofrimento, a minha doença, a minha cruz, o meu sofrimento, os meus contratempos, e ofereço unido com Jesus, tem um valor salvífico. É o que, por exemplo, os pastorinhos de Fátima faziam. A Jacinta, ela, por exemplo, se flagelava, passava fome, tudo ela oferecia. Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Oferecer jejum, ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão. Por exemplo, uma vez ela tinha feito jejum e sede, e ela falou para Lúcia, Lúcia, minha cabeça está doendo, pede para os grilos pararem de cantar. E a Lúcia falou, mas Jacinta, você nunca ofereceu o canto dos grilos pela conversão dos pecadores, para que nenhum vá para o inferno?
E a Jacinta falou, tá bom, então deixa que os grilos cantem. Sofrimentos involuntários que eu não programei, que apareceu, né? Um ônibus atrasou, a comida não está do meu agrado, come em silêncio. Gás acabou. Gás acabou. Tô com a hora contada. Hora contada. Carro quebrou. Acabou a gasolina. Enfim, são sofrimentos. E interessante que o anjo da guarda de Portugal, quando aparece as crianças, falam para elas, quereis oferecer-vos em sacrifício em reparação dos pecados contra o Imaculado Coração de Maria e contra o Sagrado Coração de Jesus? As crianças falam, sim, queremos. Tereis, pois, muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso consolo. Aí a Lúcia pergunta, mas de que devemos nos sacrificar? De tudo que puderdes, em especial aqueles sofrimentos que Deus quer vos enviar. Uau! Isso é a mensagem de Fátima. Então, peraí, deixa eu unir aqui agora um santo que faz algo, de fato, ele diz algo que vem justamente ao encontro de tudo que estamos falando. São Luís Orione, ele diz assim, o silêncio abre as fontes da alma, faz trabalhar em nós o nosso espírito, mais do que muitas palavras e anos de leitura. Ah, mas a gente está falando de sofrimento, não de silêncio. Mas é que é justamente na hora que a gente está vivendo um sofrimento, alguma coisa, e que se a gente para pensar assim, como oferecer o canto do grilo, o carro que quebrou, a panela, o gás que faltou, se eu não estou em silêncio, se há um vulcão em mim o tempo inteiro, se a minha vida está aquela coisa toda, eu não vou conseguir ouvir, entender e ter esta saída santa para o meu sofrimento, para a minha angústia, para o contratempo que acontece todo dia na vida da gente, né? E o silêncio pode ser também uma penitência. Porque para quem é falastrão, é isso? Para quem ou para quem é alguém que não consegue silenciar e deixar que as coisas silenciem, é isso? O silêncio é uma penitência para todos nós. Precisamos constantemente voltar a esse ponto, né? Porque nós estamos acostumados ao quê? Não levar desaforo para casa. Você falou, eu retruco. Brigas, né? Discórdias. E aí, quando aparece essa cruz, ao contrário de reclamar, de murmurar, eu posso pegar o silêncio e falar assim, Jesus, quero oferecer essa contrariedade. Quero oferecer esse contratempo. Quero oferecer pela conversão dos pecadores, pela conversão dos sacerdotes, pela santificação dos sacerdotes, por aquelas pessoas que vão morrer hoje e não estão preparadas, para que ninguém vai para o inferno. Então, se ao contrário de reclamar, eu aceito e ofereço. Né? Então, é uma dimensão que nós precisamos aprender a caminhar unido com o nosso Senhor, até mesmo na cruz, porque é fácil querer um Jesus ressuscitado, um Jesus na transfiguração, na glória, no brilho, mas e o Jesus da cruz? E o Jesus que padeceu? E o Jesus que silenciou também nas contrariedades do seu julgamento? E o que é bonito, por exemplo, quando tem os diálogos, né, nos diferentes momentos da paixão de Jesus, chega um momento assim, que muito me impressiona. Aquele filme, por exemplo, do Mel Gibson, Paixão de Cristo, tá o mundo inteiro ali, todo mundo agoniado, né? Bravo, todo mundo revoltado, todo mundo inquieto, os soldados romanos flagelando Nossa Senhora, aquela agonia, aquela raiva, e Jesus está sereno, em silêncio, tranquilo, o mundo está caindo, Jesus está lá. Né? E chega num determinado momento assim, que por exemplo com Herodes começa a instigar Nosso Senhor, começa a caluniar, começa a pedir milagre, e Jesus o que faz? Silencia. Na tempestade lá em alto mar, Jesus dormindo no barco. Dormindo. Né? Então assim, e os apóstolos percebem, Senhor, nós estamos em quatro, e tu não te incomodas, né? São Marcos, e tu não te incomodas. Isso o silêncio tem poder. Tem um poder, assim, absurdo, né? Que nós não compreendemos. E Jesus, por exemplo, na sua paixão, alguns ele dialoga, outros não. Outros ele silencia. Então, diante de uma pessoa que quer zombar da minha fé, que quer me esculachar, que quer denegrir a imagem do sacerdote, que quer bater de frente, que quer... O silêncio é a melhor resposta. Bom, já que você está falando disso, e o excesso de palavras, ele nos leva a pecar? Vou repetir, o excesso de palavras nos leva a pecar e, se falamos mais, pecamos mais, se falamos menos, pecamos menos, podemos entender assim também? Sim, podemos entender. Jesus mesmo fala, né, que deveremos prestar contas de todas as palavras ditas a Deus. Né? Então, se nós, por exemplo, silenciamos mais, nós vamos criticar menos, fofocar menos. Olha, por exemplo, todas essas programações da TV aberta à tarde. É só programa de fofoca. De fofoca.
de calúnia, de brigas, de contendas. Por quê? Porque justamente as pessoas... E você sabe o que é pior? É que quando se fala muito, não se fala com conhecimento. Começa a se falar com achismo, opinião. E aí já é um outro tipo de pecado. Sim. Agrava mais ainda. E quantas brigas, por exemplo, quantas discórdias evitariam se houvesse mais silêncio? Pega, por exemplo, hoje uma situação concreta que nós vivemos, grupo de WhatsApp. Quanta briga dá? Você fala uma coisa, você escreve uma coisa, o outro interpreta de outra forma. Né? Se eu evitar, por exemplo, responder aquela... Eu evito um histórico negativo, brigas, né? Discórdias que poderiam ser evitados, podemos dizer, pecar menos. Né? O senhor citou aqui esses programas de fofoca da televisão, que só falam da vida dos outros, de artistas, futilidades. A gente perde muito tempo com futilidade, né? Sim. Então, assim, hoje também nós podemos buscar um pouco também de silêncio. Para evitar futilidades, coisas desnecessárias. Sim, por exemplo, o silêncio dos sentidos. Quanta informação, por exemplo, a gente tem no celular, a gente não é capaz de ler uma matéria completa, a gente fica só em manchete, abre uma janela, abre outra, Instagram, WhatsApp, outras redes sociais, que cansa também. Né? E a gente depois acha que a gente é doutor no assunto, que quer comentar, que quer fazer coisas como se nós fôssemos uma autoridade para poder contribuir na vida alheia, mas como você falou, vira esse monte de achismo, né? Desses cutucar os outros que poderíamos evitar, né? E poderíamos não perder a paz interior, a tranquilidade da alma, com tantas futilidades, com tantas coisas desnecessárias. Agora a gente está num mundo em mudança, não é? A gente está num mundo em transformação. E há pessoas que podem compreender que esse tipo de atuação delas, e agora não só na televisão aberta, como a gente falou aqui, mas também hoje nas redes sociais, nos seus canais próprios, essas coisas todas, que a pessoa acha que aquilo é o trabalho dela e começa a fazer aquilo, e no fundo, se a gente for analisar, são muitos trabalhos que essas pessoas consideram trabalhos que não deixam de ser futilidades, que não deixam de ser coisas com comentários banais, com banalidades, e até aqueles que são contratados para fazer isso, muitas vezes acabam de tomar conhecimento de um fato, de um episódio da vida real, seja de que área for, de que âmbito for, no esporte, na política, qualquer coisa, e na hora que aquela notícia vem ao conhecimento dela, ela já tem um comentário em torno de tudo aquilo e passa horas e horas comentando aquilo, e aí a gente se pergunta, qual conhecimento daquele fato, daquele acontecido, de tudo que envolveu aquilo que aconteceu, a pessoa teve para começar a fazer esta série de análises, de entendimento, de compreensão, e aí a gente vê de fato por que o nosso mundo vai mal. Sim, e justamente, né, o próprio tema dessa entrevista, né, recolhimento, silêncio e oração como remédios da vida interior. Nós falamos aqui no off, né, que justamente o mundo está doente e como remédios para a vida interior nós precisamos disso, né, de mais silêncio, de mais recolhimento, de mais oração, de mais contato com Deus, mas eu só vou conseguir colocar mais recolhimento e silêncio e oração se eu começo a tirar também outras coisas que eu estou habituado. Né? Se eu gasto 10 horas com o Instagram, se eu gasto 10 horas com outros, como que eu vou dar tempo para Deus falar comigo? Porque assim, é ilusão também pensar, Ronaldo, que a gente está nas redes sociais e depois a gente vai ficar ali 10 minutos, 30 minutos meditando a palavra de Deus, que a gente vai se desligar das redes sociais. Assim, não estou falando que isso é ruim, que não tem que ter, não é isso. Mas assim, também a medida, a temperança nessas coisas, né? É importante o que está nos dizendo. Se eu passo 1 hora, 2 horas, 3, 4 horas nas redes sociais, mesmo que seja trabalhando com isso, como é que eu quero entrar em 15 minutos numa capela diante de Jesus e quero sair dali transformado se eu estou absorvido por aquela outra realidade? Não entra. 2015, quando eu estava na missão em Portugal, eu li uma matéria que dizia que os remédios mais saídos das farmácias eram remédios antidepressivos. Né? Hoje você pega, por exemplo, na pastoral, assim como padre, eu pensava que não tinha tanta gente frustrada não, até me tornar padre, né? Assim, as pessoas já estão doentes, assim, estão cansadas, né? Mas não conseguem também fazer um programa de vida espiritual, tirar certas coisas que têm atrapalhado. É tanto barulho, por exemplo, esses dias eu fui buscar um dos nossos padres que chegou em missão para cá, no aeroporto em Brasília, as pessoas que saíam do desembarque, todo mundo com fone no ouvido, né?
o tempo inteiro com música, com informação, e às vezes músicas que são assim, nocivas, né? A minha vida espiritual, a minha vida humana, a moral, né? E eu não tenho tempo para parar, eu não quero parar. Né? Eu não dou meios para a minha vida para justamente sair um pouco desse ciclo que eu estou. Aí depois vem as depressões, vem a tristeza, vem a solidão, depois vem o afastamento de tudo e de todos, porque você mesmo se coloca nesse âmbito, já não sou aberto mais de olhar para a minha família, de olhar para a esposa, para os filhos, para a sociedade e servir ela, né? De perceber essas realidades que estão à minha volta. Quem não silencia, não percebe a realidade. Por exemplo, hoje, né? Nas casas, às vezes as pessoas almoçam com o celular do lado, ou fora da mesa, por exemplo, né? As pessoas não se percebem mais dentro da própria casa, onde elas, por exemplo, estão tão focadas nas redes sociais que elas não percebem mais o pai ou a mãe que tem na casa. Aí depois o pai, a mãe morre, depois vai brigar com Deus, que Deus é ruim, tirou meu pai, tirou... Mas Deus te deu 15 anos de oportunidade para você conviver com seus pais, te deu 30 anos, 50 anos. É que, na verdade, a pessoa acha ruim que o pai ou a mãe morreram e Deus permitiu aquilo, não porque tirou o pai ou a mãe, mas tirou aquele serviçal que estava dentro de casa atendendo às suas necessidades. Sim. Porque muitas vezes, para este filho e para tantas realidades, aquela pessoa que está ali dentro da minha casa se tornou um serviçal meu. Porque eu não me relaciono, eu não converso, eu estou o tempo inteiro nas redes sociais, então é o meu empregado, é a pessoa que faz a comida para mim, que lava a minha roupa, é a pessoa que me serve, que me atende nas minhas necessidades. Eu vou brigar com Deus porque Ele me tirou um serviçal, não foi o meu pai ou a minha mãe. Eu já vi muita coisa assim acontecer, viu, padre? Sim, mas justamente, né, aproveitar as oportunidades que temos, se ainda tem um pai, tem uma mãe, agradece, né? Quanta roupa foi lavada, quanta comida foi feita ao longo da minha vida. E olhe para ele como pai, olhe para ela como mãe, não como um serviçal, né? E assim, quando a comida não está de acordo com o meu gosto, eu ainda reclamo, mas agradece. Quem agradeceu a mãe pela comida que fez, né? Quem dá um beijo na bochecha do pai, obrigado por ser meu pai. Quem que faz isso? Né? E depois que a gente perde, a gente quer levar flores ao túmulo. Agora é hora de dar flores, agora é hora de dar um beijo na bochecha, agora é hora de dar um presente, agora é hora de ser presença na vida deles. De sentar no sofá ali e conversar, e ficar conversando coisas boas, coisas bobas, seja o que for, de deitar na cama com ele, com a mãe, e ficar ali brincando, conversando coisas da vida, da infância, do hoje, do amanhã e tudo. Eu vi uma entrevista da Brasil Paralelo, especial de Natal. Trabalho fantástico que eles fazem, incrível, parabéns. Maravilha. E eles lá entrevistavam a Ana Paula, ex-jogadora de vôlei. Sim. E ela dizia que ela implantou na casa dela simplesmente o almoço, a refeição sem o celular. No começo todo mundo ficou um pouco revoltado, mas depois ela disse como que isso ganhou qualidade nas relações dentro da casa. Né? Eu achei isso interessante demais, porque assim, como que nós podemos melhorar as nossas relações normais, né? Às vezes a gente quer amar muito quem está longe, mas não ama quem está perto, não valoriza quem está perto, né? E é necessário, às vezes, assim, poder perceber essas realidades que Deus colocou na minha vida para a minha fonte de santificação, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus afazeres e tudo isso, né? Ser motivo de graça e de conforto para aqueles que assim necessitam, né? Foi bom a gente se deter bastante nesse tema de celular, porque é um dos problemas mais graves da nossa atualidade agora, que está afetando os relacionamentos dentro de casa, relacionamento marital. Então foi muito importante a gente se deter sobre esse assunto aqui por este tempo importantíssimo. Olha, a gente vai voltar agora, depois do intervalo, para falar sobre recolhimento e oração. É o tema do nosso próximo bloco aqui nessa entrevista especial que você acompanha diretamente do Mosteiro Santa Cruz, em Anápolis, Goiás. Estamos aqui debaixo de um sol maravilhoso. Está com calor, padre? Pouco. Debaixo de um sol maravilhoso, uma manhã de domingo, final de manhã quase já. E gravando esse programa especial para você que está aí em casa, neste final de mês de agosto, que é tão importante falarmos desses temas que mexem com a nossa vida interior. Vamos para o intervalo? A gente volta já já. Um além da notícia muito especial, nós estamos diretamente do Mosteiro da Santa Cruz, aqui em Anápolis, Goiás. Estou conversando com o Padre Samuel, estamos falando de vida interior, de silêncio, vida de oração, estamos falando de recolhimento, remédios para os males desse nosso tempo. E vou enfatizar bastante, os mosteiros da Santa Cruz
são muito procurados no Brasil para retiros diversos. Recentemente, alguns meninos nossos da Canção Nova vieram aqui, fizeram retiro. Foi quando conheceram o Padre Samuel, com todos os padres daqui, saíram daqui encantados. As pessoas que vêm aqui costumam voltar para mais retiros? Normalmente, os leigos fazem um retiro por ano, né? Onde temos uma temática própria ao longo do ano, e os retiros normalmente se fazem em janeiro e em julho, de 4 dias, de quinta a domingo. E tem fila de espera? E tem fila de espera, porque a nossa casa de retiro assim, não é tão grande, né? Tem ali mais ou menos de 80 a 100 pessoas que vêm. E eu ouvi dizer que quando abrem as vagas, em questão de meia hora já se esgotam, é assim mesmo? Tem bastante procura assim, né? Então, se entra na fila de espera e tem que esperar alguém desistir para que eu possa conseguir a vaga, né? Também nós temos dias de recolhimentos, assim, que normalmente é só um dia que nós vamos nas cidades e fazemos um dia de silêncio e recolhimento, com palestras, oração, adoração, Santa Missa, confissões e voltamos. E como isso é feito? São os párocos que convidam os senhores ou os grupos, as pastorais, os movimentos? Sim, tem na obra dos Santos Anjos um grupo de leigos que nas suas cidades eles organizam esses dias de recolhimento, né? Então toda a divulgação, toda a inscrição, a refeição e tudo isso, o que nós fazemos é ir para celebrar a missa, atender confissões e palestrar, né? E dar direção espiritual, enfim. Mas depois nós voltamos. Mas os próprios membros da obra de Santos Anjos, nas suas cidades, organizam, com a permissão do pároco, com a permissão do bispo, tudo isso já é de antemão preparada. Nos nossos retiros, normalmente são aqui no mosteiro, na nossa casa de retiro, ou em Guaratinguetá, São Paulo. Lá nós temos também uma casa de retiro, onde nós proporcionamos a essas pessoas 4 dias de silêncio, de oração, de recolhimento, com uma natureza belíssima em volta, para justamente entrar dentro dessa toda a temática aí que nós partilhamos aqui um pouco sobre isso, né? Em especial, esse ano, por exemplo, nos nossos retiros nós tratamos sobre os santos anjos e os sacramentos. Como que o santo anjo me ajuda no batismo? Como que o santo anjo me ajuda na unção dos enfermos? Como que o santo anjo me ajuda no matrimônio? Como que o santo anjo me ajuda na minha vivência da Eucaristia? Então, sim. Posso falar uma coisa? Sim. Nós estamos hoje aqui neste programa especial do mês de agosto, mas já estamos combinando aqui de nos encontrarmos no dia 29 de setembro, dia dos Santos Anjos, para que a gente possa fazer um programa especial sobre os Santos Anjos, a intercessão, a presença deles no nosso dia a dia, o acompanhamento deles na vida do mundo, porque eles estão presentes, não é? Sim. Pois é, a gente vai falar sobre isso especialmente no 29 de setembro, que vai cair numa quinta, né? Maravilha. Uma outra pergunta rápida aqui. Eu vi que aqui vocês têm uma estrutura maravilhosa, e já já a gente vai voltar a falar da vida de recolhimento e oração, mas vocês têm uma vida aqui, por exemplo, vocês produzem praticamente tudo que vocês consomem aqui. Tomamos café com vocês hoje aqui, o pão, o leite vem das vacas que vocês têm, a manteiga vem tudo que vocês fazem aqui. Eu vi ali o açúcar, a rapadura, vocês plantam cana-de-açúcar, plantam milho, plantam feijão, tantas coisas, criam animais aqui, é isso mesmo? Sim, somos por volta de 70 pessoas aqui dentro. Comprar pão todos os dias para 70 pessoas é complicado. Então nós temos uma estrutura de padaria, de refeitórios, onde os irmãos, as irmãs também trabalham, né? E todo esse material assim, que a gente pode também de alguma forma trabalhar dentro do mosteiro para a manutenção do próprio mosteiro, tudo isso nós não fazemos em vista de fins lucrativos, nós fazemos em vista de manutenção, né? Onde nós podemos também cuidar da própria plantação, do próprio leite com as vacas, do próprio mel ali com as abelhas, tem um apiário aqui que alguns irmãos cuidam. Então, se nós temos a própria hortaliça, porque justamente nós precisamos disso todos os dias, né? Então, nós precisamos também, como padre, precisamos nos alimentar, precisamos de meios próprios para a nossa subsistência, né? E eu soube que tem até um irmão aqui que é mecânico, que ele conserta todo tipo de trator e que é capaz até de... Tem um outro que constrói peças, né? Que é torneiro mecânico. Esse não está mais aqui, não é? Não, tem um irmão aqui que ele é mecânico, então assim, todo esse serviço mais simples... Alemão. Diz que entende tudo de trator. Porque assim, antes da ordem ele já tinha essa profissão, né? Ele tinha uma especialização própria na área de mecânica e ele trabalha nisso pelo próprio bem da própria casa, né? Então, ao contrário de mandar um carro para um troca de óleo, tem uma oficina onde ele próprio dá essa assistência. Tem um irmão que é responsável, por exemplo, para consertar as nossas bicicletas. Tem os irmãos... Eu vi que tem muita bicicleta ali. Então, assim, enfim, nós nos locomovemos aqui com essas coisas. Então, nós mesmos temos os meios
para poder consertar essas coisas quando estragam, né? Sim. Vamos lá, então. Agora, eu vou convidar aqui algumas pessoas especiais para participar desse bloco conosco. Posso? Quem? Já vou chamar aqui, então, alguns deles. Santo Antônio de Pádua, pode vir? Ih, pode, chega. Santo Antônio de Pádua disse que a oração precisa de uma atmosfera de silêncio que não coincide com o desapego do rumor externo, mas é a experiência interior, que tem por finalidade remover as distrações causadas pelas preocupações da alma, criando o silêncio na própria alma. Vamos lá, a oração precisa de uma atmosfera de silêncio. Santo Antônio ele tem um sermão muito bonito, no dia dele, né, 13 de junho, tem um sermão que se reza até no ofício das leituras, a segunda leitura. Ele fala, né, estamos saturados de palavrório, que se calem as palavras e falem as obras. Né? Então, justamente esse santo foi percebendo isso, né, já na época dele, século XII, né, que as pessoas já estavam saturadas de palavra. Imagina na nossa época que tem muito mais informação, que tem muito mais possibilidades, né? Então, justamente, é necessário também falar menos e as obras há de falar por nós. Esse tema, esse bloco, nós vamos falar sobre vida de oração e de recolhimento, não é? Eu vou trazer aqui um grande filósofo e teólogo do século XX. O nome dele é Dietrich von Hildebrand. Ele disse que o recolhimento é pressuposto da vida com sentido de profundidade. O que podemos entender por recolhimento? Recolhimento é justamente eu ter essa capacidade de sair do superficial e ir para o mais profundo, né? E justamente eu consigo fazer isso quando eu crio na minha vida espaço para que o silêncio e o recolhimento possam reinar. Uma coisa que ajuda muito, assim, por exemplo, ao recolhimento, é um ambiente arrumado. Se eu quero fazer, Jesus fala, por exemplo, né, ao rezar, entra no teu quarto, fecha a porta, que Deus que vê o que está oculto vai te dar a recompensa. Só que se eu entrar no meu quarto todo bagunçado, os trem tudo fora do lugar, a cama nem dobrou, a mesa toda cheia de livros, aquela bagunça, não vai ter recolhimento, não tem paz. Então a melhor coisa é quando eu vou entrar no meu quarto para rezar, que tudo já esteja em ordem. E essa harmonia, essa ordem, essa limpeza, essa beleza já me leva naturalmente para o recolhimento. Já me leva naturalmente para uma concentração, por exemplo, no estudo. Agora, se eu vou chegar a estudar no trem tudo sujo, tudo bagunçado, tudo fedendo, não ajuda, né? Então, justamente aqui, por exemplo, né, o espaço, o silêncio, a adoração, tudo isso me proporciona, né, para o crescimento do recolhimento da vida de oração. Então, tudo isso é necessário também nas nossas casas, nos nossos ambientes, criar espaço organizado, limpo, onde as coisas possam estar no seu devido lugar, aí eu já posso entrar mais rápido também para esse mistério, né, desse recolhimento interior. Vou chamar outra convidada ilustre aqui no programa de hoje, Santa Teresa de Jesus, que disse assim: se não dermos ouvidos ao Senhor quando nos chama, pode acontecer que não logremos encontrá-lo quando o quisermos. Ela percebeu isso, né? Porque podemos dizer que Santa Teresa ela se converteu dentro do convento, já era freira que vivia uma vida relaxada, assim, muito palavrório, muita locução nos lugares onde se recebiam as visitas, e ela justamente foi percebendo que era necessário sair dessas outras companhias, como carmelita, e fundar, então, um Carmelo descalço, um Carmelo onde pudesse, de fato, ter mais silêncio, mais recolhimento, para justamente encontrar aquele que está chamando, que é o próprio Deus. E ela fez isso e quantas vocações surgiram, e até hoje temos tantas freiras carmelitas que justamente sabem reconhecer a voz do esposo, do amado, justamente quando ele chama, né? É uma experiência de vida que elas agora abraçaram. Mais um convidado aqui no programa de hoje, já falamos sobre ele, Santo Agostinho, disse: a oração é uma chave que nos abre as portas do céu. Que bonito. E todo ser humano precisa dessa chave. Precisa dessa chave, né? Porque justamente, como nós já falamos aqui, Deus é silêncio, né? E o silêncio vai justamente me conectar com Ele, criar essa atmosfera, né? Onde eu preciso também falar, mas eu preciso também escutar. E eu só posso escutar quando justamente tem essa compreensão de ambas as partes, Padre né? Samuel, como é possível qualquer pessoa viver sem uma vida de oração? A gente sabe o que acontece.
Mas como é possível? Eu pergunto isso a partir dos encontros que os senhores têm, como sacerdotes, por exemplo, com pessoas diversas que chegam para vocês agonizantes, não é, que chegam desesperadas. É quando os senhores constatam uma coisa: não é uma pessoa de uma vida de fé, de uma vida de oração. Como é que é possível viver assim? Sim, quando as pessoas chegam para nós e precisam, né, assim, justamente de crescer nessa intimidade com Deus, eu particularmente recomendo, né, uma vida mais silenciosa, sair um pouco assim dessas distrações que fere, que machuca, que dispersa, que traz uma agonia no coração, para justamente poder o silêncio exterior me transportar para um silêncio interior, para essa vida interior no qual eu vou me encontrar com Deus, né? Então, justamente, claro que no começo é mais difícil, né? Mas se eu vou praticando é como uma virtude, né? Que eu adquiro por meio de uma repetição, o silêncio também, né? O vício também eu adquiro por meio de uma repetição, só que é um hábito mau, um hábito ruim, mas se eu vou praticando o silêncio, no começo é mais difícil, mas depois se torna um hábito. Isso aqui, por exemplo, é um hábito religioso, eu visto isso, né? Então, assim, o silêncio também, quando é adquirido, a virtude, quando é adquirida, é uma disposição habitual, que faz parte de mim agora, não posso viver mais sem, né? Isso é justamente a virtude do silêncio, do recolhimento, que vai justamente proporcionar a tantas pessoas uma melhora na vida humana, na vida espiritual e nas diferentes relações que tem com Deus, com o próximo, comigo mesmo, né? Vamos lá, outra convidada, bom, ela está voltando, que a gente já chamou aqui uma vez, Santa Teresa de Jesus. Ela disse assim: em minha opinião, a oração mental não é mais do que tratar de amizade, estando muitas vezes a sós com quem sabemos que nos ama. O que é a oração mental? O Catecismo da Igreja Católica, quando vai falar de oração, ela divide, né, o catecismo divide entre oração vocal, meditação e oração mental. Oração mental já não é aquela que já não precisa mais de palavras, né? É onde justamente esse olhar fixos em Deus. Tem uma história muito interessante na vida de São João Maria Vianney. Ele via certa vez um camponês diante do Santíssimo e cada dia ele chegava, ficava diante de Nosso Senhor e saía. Depois, no dia seguinte, de novo. Aí aquilo impressionou ele. Ele falou assim: vem cá, o que você fala para Jesus? Ele falou assim: nada. Eu só olho para ele e ele olha para mim. Né? Então, assim, já cresceu tanto na intimidade que já não precisa mais de palavras. É uma oração já mental no qual a gente se conhece, né? Isso é bonito, né? Porque a gente precisa de momentos da oração vocal, de eu falar com Deus: minha situação é essa, eu preciso da graça, meu marido está nessa situação, precisa. Mas tem momentos assim que o olhar é suficiente. Deixa eu chamar outro convidado. Santo Afonso Maria de Ligório disse assim: é preciso que nos convençamos de que da oração depende todo o nosso bem. Da oração depende a nossa mudança de vida, o vencer das tentações. Dela depende conseguirmos o amor de Deus, a perfeição, a perseverança e a salvação eterna. Da oração depende tudo isso. Como é que eu devo rezar? Como é que eu devo orar? Santo Afonso Maria de Ligório, ele tem um tratado muito belíssimo sobre a oração. Tratado sobre a oração de São Afonso Maria de Ligório. E ele fala, por exemplo, que se eu rezo, eu me salvo. Se eu não rezo, eu me condeno. Porque justamente ele fala, né, que todos nós tivemos possibilidade de rezar. Se eu não rezo e se eu me perco, a culpa é minha e não sua. Né? Porque justamente eu deixei de crescer nessa intimidade com Deus, né? De estar em contato com Ele. Como nós falamos aqui, oração antes de tudo é estar com Deus. Depois podemos fazer tantos pedidos dentro dessa amizade, né? E aquela pessoa que está em casa dizendo agora: padre, o que eu vou fazer? O meu marido não rezava e já morreu. E aí, o que eu digo para essa pessoa? Você pode rezar pela alma dele. Vai depender da misericórdia. Da misericórdia, claro, né? Tudo... o catecismo, assim, a Igreja Católica fala, né? Uma pessoa que morre em pecado grave, Deus o livre morrer numa situação dessa, ela vai para o inferno. Só que a Jacinta, por exemplo, fez sacrifícios para que nenhuma alma vá para o inferno. Ou seja, o meu sacrifício, a minha oração é capaz de libertar alguém. Tem uma história também na vida de São João Maria Vianney, é um santo que eu gosto muito, assim, patrono dos sacerdotes, que o marido cometeu suicídio e a mulher chegou desesperada para ele. Suicídio é muito mais do que morte natural. E ele pulou da ponte, não? E ela falou: padre, meu marido se perdeu, está no inferno, né? Se suicidou. E o santo falou para ela, ele teve uma visão
de que quando o homem caiu da ponte até o rio, ele falou, ali teve muito tempo ainda para ele se converter. O tempo de Deus é outro, né? Então, assim, justamente, se for para o purgatório, né, reze pela libertação dele, mas também nós podemos salvar as pessoas da nossa família com a nossa oração, nosso sacrifício, nossa vida sacramental, nossa vida virtuosa. Tudo isso pode ser motivo de santificação pelos outros. Nós não nos salvamos sozinhos, nós precisamos levar outros conosco. Outra convidada no programa de hoje aqui, que eu vou chamar, é Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela disse assim: para mim a oração é um impulso do coração, um simples olhar dirigido para o céu, um grito de agradecimento e de amor, tanto do meio do sofrimento como do meio da alegria. Em uma palavra, é algo grande, algo sobrenatural que me dilata a alma e me une a Jesus. Ela é um encanto quando fala, né? Santa Teresinha é incrível. E o que eu acho bonito nela, sabe, Ronaldo? Ela foi colocada pela igreja junto com São Francisco Xavier, padroeiros da missão. Uma santa que entrou para um Carmelo com 14 anos e morreu aos 24, que não fez nenhuma pregação externa, mas que salvou tantas almas como São Francisco Xavier, que era missionário jesuíta. E ela, no silêncio de um claustro, de um Carmelo, ela conseguiu salvar tantas almas, mostrando que a dimensão hoje da missão é muito mais esse ativismo, muito maior do que isso, né? É também uma vida recolhida, oração, sacrifício pela conversão dos pecadores, e não é somente eu que faço a salvação dos outros, não, eu sou um instrumento que Deus pode usar pela salvação dos outros. Minha pregação pode ter um efeito na vida alheia? Pode, mas também a minha oração, o meu recolhimento e o meu silêncio, como Santa Teresinha, também é canal de graças pela salvação das almas. Eu vou trazer aqui um santo que ele nos faz refletir numa outra dimensão importantíssima. São Pedro Julião Eimar, ele diz: somos verdadeiros templos do Espírito Santo e um templo é casa de oração. Esse santo é, por exemplo, chamado de o santo eucarístico, né? Ele que implantou a devoção eucarística, né, de Jesus exposto na sua própria comunidade, na sua própria paróquia, e assim conseguiu levar muitas almas a Jesus, mas é justamente esse santo que vai levar essas pessoas a crescer nessa intimidade com o nosso Senhor, por meio da oração, do recolhimento, né, de reconhecer que Deus está presente aqui sacramentalmente para ser nossa companhia, né? Vamos para mais uma convidada, Santa Faustina Kowalska, tão amada também, uma devoção tão nova, tão recente na vida da igreja que ela trouxe, a Divina Misericórdia, e ela diz assim: desprezar a vida interior é privar-se da presença de Deus. O Espírito Santo não fala à alma distraída e tagarela, mas fala por suas suaves inspirações à alma recolhida, à alma silenciosa. Confirma tudo que a gente está falando, né? Sim. Só uma pequena historinha. Certa vez eu estava numa pastoral, aí uma senhora me pediu para dar uma bênção numa casa. E eu fui, ela falou: padre, o senhor toma um café conosco? Eu falei: toma, pode fazer. Ela fez um pão de queijo, um café e tal. Só que logo após o café, essa senhora, ela pegou o celular e começou a mexer no celular. Eu me senti incomodado. E tinha tanto assunto para conversar, por exemplo, quem sou eu, minha história vocacional, o mosteiro, a obra de Santos Anjos, eu poderia perguntar sobre o esposo, sobre os filhos, sobre tanta coisa, né? E eu me senti incomodado. Então, assim, não tinha mais assunto depois de 5, 10 minutos. Aí eu dei a bênção na casa e tal e saí, né? E com Jesus na Eucaristia é a mesma coisa. Se nós recebemos o nosso Senhor e começamos as distrações, começamos a olhar no relógio, começamos a mexer no celular, começamos já a ficar preocupados, o que eu vou fazer no almoço, ou a minha correria, o meu próximo compromisso, para Jesus é um sinal. E Ele vai. Não estou dando atenção a Ele. Nós não queremos a companhia dEle, embora comungamos como uma obrigação, mas nós não estamos aproveitando essa companhia tão preciosa, tão maravilhosa que é a presença eucarística em nós. A mesma Faustina Kowalska diz assim: o silêncio é como uma espada na luta espiritual. A alma silenciosa é forte, nenhuma adversidade a prejudicará, se perseverar no silêncio. A alma recolhida é capaz da mais profunda união com Deus, ela vive quase sempre sob a inspiração do Espírito Santo. Deus opera sem obstáculo na alma silenciosa. Sim, é justamente isso, né? Porque Deus ele fala àqueles que podem escutar, e os santos foram justamente esses, né, que não distraíram com coisas que atrapalhavam essa união com Deus. Ao contrário, a pastoral deles era justamente saindo desse encontro com Deus em vista do próximo, né? Maria Teresa de Calcutá tem muito isso, né? Ela ficou 50 anos sem nenhum consolo espiritual, 50 anos.
E as pessoas falam, é a santa que ajuda muitos pobres, que cuida de muitos leprosos, muitos idosos, abandonados. Mas era uma santa que ficava 2 horas por dia em silêncio, diante do Santíssimo. E ela falava, se eu não tenho Jesus, eu sou mais pobre que os pobres, eu não tenho nada a oferecer. Mas antes da atividade dela, ela ia para a oração, para o silêncio e recolhimento. Né? E assim viveu 50 anos, mesmo sem consolo espiritual, ela rezava, ela se dedicava a Deus, se dedicava à vida espiritual, ela cuidava da própria vida interior para poder depois cuidar dos outros. Né? É uma santa que, uma das maiores de toda a história da igreja. Daí, gente, vamos parar um pouco, vamos silenciar um pouco, vida contemplativa, um rompimento com as rotinas que a gente tem. O tema do programa de hoje, silêncio, recolhimento e oração, como remédios para nosso tempo, eu diria, como remédios para a minha vida, para a minha alma. É um convite para todos nós. Vou pedir à nossa equipe que ponha aqui agora na tela, aí, todos os contatos aqui do Mosteiro da Santa Cruz, para que você que está aí precisando desta parada, saiba que existe um lugar especial pensado por Deus para você, aqui na Obra dos Santos Anjos, Mosteiro da Santa Cruz. Estão aqui em Anápolis, Goiás, estão lá em Guaratinguetá. Não sei se vai conseguir a vaga, né, padre? Mas tente. Tente. E eu encerro também com uma bênção, tá bom? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora e São José, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, os vossos santos anjos da guarda, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nos encontramos dia 29, não é? 29 de setembro, novamente aqui no Mosteiro, para falarmos sobre os santos anjos, a intercessão, a presença dos anjos, as dúvidas que a gente tem sobre a existência e a presença dos anjos na nossa vida, no mundo. 29 de setembro, um novo encontro aqui. E na próxima semana, se Deus quiser, diretamente... na próxima semana, se Deus quiser, teremos um novo encontro. Obrigado, padre, mais uma vez, por este acolhimento aqui no Mosteiro da Santa Cruz. Prazer, até breve. Até. E a você também, muito obrigado. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser, aqui no Além da Notícia.